Neste momento, 2 Crônicas, capítulo 7, vamos fazer esta leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Amém. Até aqui. É interessante essa passagem. Aqui a gente sabe que Salomão havia terminado, de construir o templo e estava acontecendo a inauguração deste templo que Davi gostaria de construir, mas Deus falou que ele não poderia construir. Você já deve saber a história, e que Salomão, o filho de Davi, era o escolhido para esta construção. E com isso, Salomão constrói, faz inauguração do templo, e a glória de Deus enche o lugar, enche o templo, como nós percebemos nesta leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 3. E aí eu quero, neste momento, trazer uma palavra da parte de Deus, pois muitos de nós perdemos a glória de Deus, perdemos a presença do Senhor com o passar do tempo. Aqui a gente vê que na inauguração do templo, a gente vê que quando eles estavam fazendo todos os sacrifícios, a cerimônia de inauguração, a glória de Deus enche a casa. O interessante é que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus, o poder de Deus é derramado sobre nós. Se você abrir Atos capítulo 10, lá nos versículos finais, você vai ver algo interessante acontecer. Veja só. Atos capítulo 10, versículo 44. Enquanto ainda Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desce sobre aqueles que escutam a mensagem, aceitam a mensagem, reconhecem que precisam do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Assim como a glória de Deus desceu e encheu o templo de Israel, o local de culto, de adoração a Deus, agora o Espírito Santo
desce e enche cada um de nós que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque então agora o Espírito Santo, a glória, a presença de Deus habita em cada um de nós que nos tornamos morada do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também, como pedras vivas, vão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A glória de Deus desce sobre o templo em Israel, enche o templo. Até o versículo 3 a gente vê, 2 Crônicas 7, até o versículo 3. No versículo 4, a palavra de Deus nos relata que Salomão e o povo de Israel oferecem holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Agora, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ao aceitarmos, ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é necessário que oferecemos sacrifícios, mas não de animais, mas sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, ou seja, a renúncia de nossa carne, de nosso eu, de nosso querer. As coisas agora já não são mais do nosso jeito, já não são mais da forma que achamos, da forma que queremos, mas do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Veja só, quando nós recebemos o Espírito Santo, ao reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, deve acontecer isso daqui, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, é necessário que sejamos controlados por aquele que desceu e passou a habitar em nós, e não sejamos controlados por nossa carne. Porque se nós fizermos o que a nossa natureza humana pede, olha só o versículo 12 e 13 de Romanos capítulo 8. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se a gente vive de acordo com as exigências da nossa carne, da nossa natureza humana, morremos. Se a gente vive de acordo com a nossa natureza humana, o nosso casamento acaba, a nossa família é destruída. Não somos bem-sucedidos se vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque a natureza humana é destruição. A natureza humana é loucura, é descontrole, é a falta de controle. Porque sabemos muito bem que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é a moderação,
é o controle. E não. O surto, o descontrole, a loucura. Quanta coisa tem acontecido, né, ultimamente, quanta coisa terrível a gente vê acontecendo nesses últimos dias. É a falta da glória de Deus, é a falta da presença de Deus, a falta do Espírito Santo. E aí reina a natureza humana, que é destruidora. É destruidora. É por isso que falamos aqui, né? Aqueles que falam, estou vivendo uma desconstrução. Está vivendo, de fato, a vontade do inferno, que é desconstruir, que é destruir, que é acabar. E é isso que a natureza humana faz, desconstrói os princípios de Deus, destrói, abre mão dos princípios divinos, dos princípios de Deus. Então é necessário observarmos como estamos vivendo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, como diz Romanos 8,14. E olha só que interessante. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Não recebemos um Espírito que nos torne de novo escravos medrosos, escravos da carne, escravos do pecado, que não tem coragem de abrir mão da própria vontade, para então cumprir com a vontade, com o querer de Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Vocês são esse templo. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Você que nos assiste pelo YouTube, você que nos escuta pela rádio, preste bastante atenção. A gente vai ver em Ezequiel capítulo 9, versículo 3 o seguinte. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Então a glória do Deus vivo, do Deus de Israel, se levantou do meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever. Eu quero chamar sua atenção para esta primeira parte do versículo 3 de Ezequiel, capítulo 9. Então a glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, ou seja, do lugar santíssimo. Para quem não tem conhecimento, né? A gente tem o pátio, tem o santuário, tem o lugar santíssimo. E aí a glória do Senhor saiu do lugar santíssimo e se moveu para a entrada do templo. Para a entrada do templo. Ou seja, a glória de Deus começou a sair, passou a deixar o templo,
E eu quero chamar a sua atenção para que agora, após Jesus Cristo vir ao mundo, não é? Morrer, ressuscitar no terceiro dia e ser o sumo sacerdote superior, aquele que ofereceu o único sacrifício, e este sacrifício não perde a validade, porque no tempo da lei, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo e oferecer um sacrifício uma vez ao ano para perdão dos pecados de Israel. E segundo o autor aos Hebreus, diz que essa prática não era eficaz porque servia mais como uma lembrança dos pecados de Israel. Agora Jesus Cristo vem como o sumo sacerdote superior e oferece um único sacrifício que perdoa os nossos pecados para sempre, lança ao mar do esquecimento. E aí então somos edificados, levantados como templo, como morada do Espírito Santo. Somos o templo do Senhor, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então nós somos agora o templo do Senhor. E observe que em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, a glória de Deus, a presença de Deus começa a deixar o templo. Que outrora a gente viu em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 1, esta mesma glória enche o templo. Só que agora ela começa a sair. Ela começa a deixar o templo. Ela começa a se retirar. Significa que a glória, a presença, o Espírito Santo pode se retirar de cada um de nós. Aí eu pergunto, Deus pergunta a nós, porque Ele faz essa pergunta a mim também. Será que a glória de Deus, a presença de Deus, está presente em nós por completo, ou ela já começou a sair? Ou ela já começou a nos deixar? Agora, por que a glória de Deus estava abandonando o templo? Por que a glória de Deus estava saindo do templo? Vamos para Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Preste bastante atenção, porque aqui a gente começa a ver o motivo, né, da glória de Deus deixar o templo. E Deus convida você neste momento a refletir a respeito disso. Versículo 3. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém. Uma visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. Ao versículo 5 de Ezequiel 8. Então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali
perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Olha só o que o povo de Israel estava fazendo. No templo, onde era para ser oferecido ao Senhor culto de louvor e adoração, eles colocaram ídolo, colocaram um deus pagão no local de adoração ao Deus vivo todo-poderoso, no local de adoração ao Deus que os libertou da escravidão do Egito e os levou à terra prometida. Eles estavam adorando a outros deuses. E eles adoravam, e eles fizeram isso não só uma vez, não só duas vezes, por diversas vezes. Essa imagem foi colocada lá, foi tirada, foi colocada, foi tirada, até que Israel foi levado ao cativeiro babilônico por causa de seus pecados, e a glória de Deus passou a deixar o templo. Ezequiel vê essa visão da glória de Deus deixando o templo, porque no local onde Israel deveria adorar ao Senhor, estavam adorando a outros deuses. Volto a chamar a sua atenção, nós agora somos os templos, somos templo do Senhor. E o que você tem colocado dentro deste templo? Lá eles colocaram imagens, ídolos, estavam adorando a estes ídolos, ao invés de adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o que nós estamos colocando dentro deste templo? O que nós estamos colocando? Será que estamos honrando ao Senhor? Será que estamos adorando a Deus ou estamos agradando a Satanás, ao inferno, com o que nós estamos acumulando no templo? O que tem dentro do seu coração? Preste atenção, é o que está dentro do templo que fez a glória de Deus abandonar o local. Deus não habita em lugar sujo, manchado pelo pecado, pela idolatria, pela feitiçaria. Temos que tomar cuidado. Olha só, Ezequiel capítulo 8, do versículo 6 ao 12. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Os pecados detestáveis do povo de Israel, que o povo de Israel comete, para me afastar, olha só, para me afastar de meu templo, venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que estes. Veja que a vontade de Deus não é se afastar, mas são os pecados que afastam a presença de Deus. São os nossos pecados que afastam a presença de Deus. Olha só, então ele me levou versículo 7. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me, agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Versículo 9. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas
de desenhos de toda a espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Agora veja só, estavam ali 70 autoridades de Israel. E no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário, do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. Irmãos, você que está assistindo, você que está ouvindo esta mensagem na rádio, as autoridades, os líderes de Israel estavam cometendo estes pecados, adorando a outros deuses, cometendo pecado de idolatria, de feitiçaria, e não em suas casas, mas no local de adoração a Deus. Podemos não estar adorando a imagens, mas podemos estar cometendo pecados contra o nosso Senhor, permitindo que o mundo faça parte de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, de nosso casamento. Lembre que nós que agora servimos ao Senhor Jesus devemos ser controlados pelo Espírito Santo e não pela natureza humana, como nós vimos em Romanos capítulo 8. O que deve determinar o que vamos fazer ou não é o Espírito Santo que agora habita em nós, e devemos permitir que Ele cause em nós uma transformação, uma mudança na nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de reagir. É o Espírito Santo que deve nos direcionar pelo caminho que devemos trilhar. O interessante é que, infelizmente, muitos hoje estão cometendo pecados porque não são ensinados ou porque não buscam conhecer a Deus, o Deus que serve. Aí começa a nascer em nosso meio adoração a ídolos, adoração a pastores, a pregadores, a profetas, não é? E até mesmo sincretismo, pontos de contato. Vassoura ungida, eu sempre cito aqui, né? Vassoura ungida, sabonete ungido. Aí a última moda que agora eu descobri e fiquei abismado, né? Perplexo. Sal profético. Tudo que vem de feitiçaria, macumbaria, a gente traz para o nosso meio. Era o que o povo de Israel estava fazendo. De cultura de adoração a deuses babilônicos. Cultos babilônicos estavam sendo adotados pelo povo de Israel. Deuses babilônicos estavam sendo adorados pelo povo de Israel. E nós temos feito isso. Tomemos cuidado. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 20 ao 23. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou
escurecida e confusa. Obscurecida e confusa. Tome cuidado. Tome cuidado. Isso aqui é um alerta também aos líderes, aos pastores que estão assistindo e ouvindo. Tome cuidado com o que você está inventando para a sua congregação. Você que é membro de uma igreja, você que serve ao Senhor Jesus, tome cuidado com o que você está aceitando, com o que estão passando para você. Ideias tolas estão sendo inventadas em nosso meio, estão sendo adotadas por muitos de nós, e nada disso agrada ao Senhor. Deus não precisa de um sol profético para te abençoar. Deus não precisa da campanha da Arca da Aliança. A presença do Senhor agora é o Espírito Santo que habita em nós, que desceu sobre nós ao aceitarmos, ao reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, libertador. Ao versículo 22 de Romanos 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. 23. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, como bem de aves, animais e répteis. Tem muita gente trocando a presença do Deus Todo-Poderoso, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, por vassoura ungida, por sabonete ungido, por boneco de não sei o quê, por imagem de não sei o que lá, o sal profético, a caixinha da bênção. Tome cuidado, Deus não precisa de nada disso. O Espírito Santo desce sobre nós e nos envolve com sua glória. E percebe que a glória de Deus começou a deixar o templo aos poucos. A glória de Deus, como a gente viu lá em Ezequiel 9, ela não saiu de uma vez, ela saiu do lugar santíssimo e parou na porta do templo. Ela saiu aos poucos. Então, a gente vai perdendo a presença de Deus aos poucos. Deus vai saindo e a gente não se arrepende, não abandona as práticas pecaminosas, e aí Deus vai se afastando, até que Ele está longe por completo. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Afaste-se dos ídolos. Afaste-se das imagens, dos pontos de contato que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem gente que só toma uma decisão, só faz algo em sua vida após consultar o seu oráculo. Tá parecendo um oráculo. O profeta, se ele não consultar o profeta, se ele não consultar o adivinho, ele não faz nada. Para tomar uma decisão de sua vida, ele tem que consultar o oráculo, o profeta. Nada contra Deus, nada contra, né? Os irmãos que são usados com o dom de revelação, o dom de profecia. Deus usa sim, com certeza. A palavra do profeta para ele é lei. Já até mandaram aqui para nós uma vez, né? Pastores, o que vocês disserem, eu vou fazer porque a palavra de vocês é lei. Não, a lei, a palavra que dá rumo à minha vida e à sua vida é a palavra do Deus vivo. Não sou eu quem vai dizer o que você deve ou não fazer, é a palavra.
É a palavra de Deus. Não é o pastor fulano de tal, não é o profeta fulano de tal. É a palavra de Deus. Porque se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, eu não sirvo para aconselhar, não sirvo para pregar, não sirvo para nada. Apenas para destruir. Então é a palavra de Deus que deve dar rumo à nossa vida. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para nós agora. Será que nós estamos agradando ao Senhor? Ou estamos fazendo com que a glória de Deus se retire? Que a presença de Deus se retire? Irmãos, Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ezequiel agora é levado para ver mulheres chorando no templo. Mas chorando não pelo Deus vivo. Não chorando pelo Deus eterno. Mas chorando por Tamuz. Na mitologia babilônica, Deus Tamuz é o Deus da fertilidade, é o Deus da colheita, da prosperidade. Né? E o interessante, presta atenção, este povo, o pecado deles era tão grande que esses deuses que eles estavam adorando eram adorados com práticas terríveis, abomináveis, como sacrifício de crianças, sacrifícios de moças virgens. E eles estavam levando estes deuses para dentro do templo, onde a glória de Deus se manifestou, onde a glória de Deus passou a habitar. São pecados abomináveis. Agora, 2 Pedro capítulo 2, preste atenção. 2 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha, uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos olha só, e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sobre maldição. Olha isso daqui. Tomemos cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa casa. Tomemos cuidado com o tipo de pessoa que nós seguimos e colocamos num pedestal dizendo: este é um profeta. Este é usado por Deus. Será que é mesmo? Ou buscam o seu próprio interesse? Busca somente o crescimento de seus bens, né? Buscam riqueza, enganando, trapaceando, mentindo,
inventando ideias tolas. Olha Judas 4:12. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. A graça de Deus não permite viver a imoralidade. A imoralidade é tudo que corrompe os princípios de Deus. Não ligue imoralidade somente a questões sexuais, né? A gente liga muito a isso, mas tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é imoral. A mentira, a ganância, a idolatria. Quando você deixa de cumprir a sua função naquilo que Deus te colocou, você está sendo imoral. Quando estes indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições e celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e não foram arrancadas pelas raízes. Tomemos cuidado. É hora de nós olharmos para dentro de nós e largarmos as práticas de ideias tolas passadas para nós por este tipo de pessoa. Você já viu Jesus Cristo dando toalha ungida para os discípulos irem lá e ungirem portas de banco? Passar na porta do banco, travesseiro ungido, sabonete ungido, cofrinho da bênção. Jesus não precisa de nada disso. Se ele quiser depositar na sua conta milhares e milhares, ele deposita por ele mesmo. Ele não precisa de nenhuma ajuda do homem para fazer milagre. Ele não precisa de nenhuma ajuda nossa, de nenhum ponto de contato, porque ele não é um Deus manco, ele não é um Deus sem mão, ele não é um Deus sem olhos, ele é um Deus perfeito e eterno. Se ele quiser nos curar, se ele quiser nos dar alguma coisa, ele nos dá por ele mesmo. Não é necessário querermos inventar modinha. Tudo isso é inventado para nos enganar. Tudo isso é inventado para te enganar. Tudo isso é criado para nos enganar. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Eu quero encerrar falando sobre mais uma parte da visão. Ezequiel viu homens adorando o sol. Ezequiel 8, versículo 16. Dentro do templo, adorando o sol. Tem muita gente por aí envolvido com astrologia, né? Cristão preocupado com o signo, consultando,
consultando o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. E Jesus Cristo diz: deixa cada dia cuidar de seu mal. Crente observando a lua, observando o sol para ver se vai ter um dia bom, se vai ter um futuro bom. Cristão, né? Não dá para chamar de cristão, porque o cristão ele é dependente somente do Senhor. São crentes que acreditam em qualquer baboseira que é inventada. São pessoas que acreditam em qualquer baboseira, ideias tolas, doutrinas de homens. O interessante é que esses homens até falam: não toque, não faça isso, não faça aquilo outro, e vem e cria coisas que a Bíblia não nos orienta a fazer. São homens que até parecem sábios, porque exige de muitos de nós, exige da gente, né? Devoção. Exige que, não, vocês têm que fazer isso, mas tem que fazer de forma voluntária. Abra mão da sua carne, abra mão disso e daquilo outro. E aí vem com um bocado de besteira inserindo em nosso meio coisas que a palavra de Deus condena. Nós não precisamos observar o sol, não precisamos observar os astros, né? A lua, as estrelas. O único que nós devemos consultar chama-se o Senhor Jesus Cristo. O nosso signo, se você quer ter um, é leão, pois ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus eterno. O único que devemos consultar é o nosso Pai de joelhos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que têm a mente dividida, limpem as mãos, purifiquem o coração. Purifique a sua mente de todo este mal, de toda esta baboseira, de todas estas ideias, conceitos tolos que foram passados a você. E aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Observe que a glória de Deus deixa o lugar santíssimo para na porta do templo. O povo não se arrependeu, o povo não se voltou para Deus. Então a glória de Deus agora sai da porta do templo e para no meio da cidade, no meio de Jerusalém. O povo não se arrependeu, o povo não se voltou para Deus. Então a glória de Deus agora abandona a cidade, abandona o povo de Israel, deixa Israel. Muitos de nós já perderam a glória de Deus, já não estão mais vivendo debaixo da graça de Deus, da presença do Senhor, por causa de suas práticas, porque estão com o coração cheio de amargura, de mágoa, porque estão na prática do pecado. Só que Ele nos convida nesta manhã, neste momento, a nos aproximarmos de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É só a gente se aproximar do Senhor e Ele se volta para nós. Apocalipse 3, versículo 20, 21. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele está do lado de fora, deixou o templo, mas Ele está do lado de fora, batendo, querendo voltar, querendo entrar, querendo fazer parte de nossa vida novamente. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ele quer habitar em nosso coração. Não só um dia, não só 2 dias, não apenas a metade, mas Ele quer nos encher com sua glória. Mas é necessário abandonarmos o pecado
abandonarmos as práticas do mal. Você que é tocado por esta palavra, ore comigo neste momento. Você pode não estar adotando secretismos, você pode não estar seguindo estes homens que criam estes conceitos, estas ideias tolas, estas modas. Você vê, de hora em hora aparece moda. Antigamente estava em alta aquela moda de ficar soprando no microfone. O povo pregando e soprando no microfone. É o poder de Deus. Nada disso. Soprando saliva só, né? Hã? Soprando saliva, né? É só moda. Eca. Modinha porca. É porca, nojenta. Eca. Soprando no microfone, enchendo o microfone de baba. de baba, de saliva, de coisa. Aí vem o outro, pega o mesmo microfone. Só nojeira. Só nojeira. É. Aí um veio lá de fora pro Brasil, fez isso, aí os bobos começaram a fazer também. Porque não conhecem a Deus por completo. Deus não precisa de nada disso. Ele apenas precisa de um coração disposto, quebrantado. A oração de Davi no Salmo 51 nos ensina isso. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer o nosso dinheiro, não é? Deus não quer um sopro no microfone, porque não é o nosso sopro que faz milagre. Deus não precisa de um travesseiro, de uma toalha, de um sabonete, de um sal profético. Tudo isso vem de cultos satânicos, vem da macumbaria, vem da feitiçaria. Da mesma forma que o povo de Israel estava pegando cultos babilônicos, deuses babilônicos, inserindo no meio deles, muitos de nós estamos fazendo o mesmo. Aí você pode dizer: eu não faço nada disso, mas o seu coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, com dúvida, questionamento. Tudo isso afasta também a presença de Deus. Tudo isso faz com que a glória de Deus nos deixe. A dúvida. O interessante é que a gente fala: eu vou agir, eu vou obedecer a ordem do Senhor. Aí a gente vai lá, Deus fala pra gente fazer uma coisa, a gente até fica assim meio encabulados. Como assim? Deus mandou eu fazer isso, mas a razão diz que não tem nada a ver. Aí a gente: não, mas eu decido obedecer. Aí a gente vai e faz, obedece. Só que após fazermos, muitas das vezes, as nossas atitudes, após fazermos, não condiz com quem realmente tem fé. Deus manda a gente fazer algo, a gente quer esconder. A gente até faz, mas a gente esconde, porque a gente tem medo de depois ser envergonhados, de sermos envergonhados, não é? Será que a nossa atitude após obedecermos condiz com quem tem fé? Ou tem muito a ver com quem tem dúvida? E aí a gente não desfruta das bênçãos que viriam por causa da desobediência, porque nós estamos agindo como quem duvida. Aí a glória de Deus se afasta. Já que você já deu o primeiro passo por cima das águas, não faça como Pedro,
que olhou para o vento, para a tempestade, para as águas agitadas e duvidou. Já que você começou a andar sobre as águas, continue olhando para o Mestre e dizendo: já que o Senhor mandou, eu vou continuar em frente, e o Senhor garante a vitória. Não faça com que a glória de Deus se afaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Ele já sabia, Davi sabia que o Espírito de Deus poderia sair, deixá-lo por causa do pecado. Vamos orar. Você que reconhece que precisa abandonar as práticas pecaminosas, você que reconhece que a glória de Deus já te deixou, se junte a nós em oração agora. Vamos, em nome de Jesus, nos arrepender de práticas que afastam a glória de Deus. Ainda é tempo de restaurarmos o altar, de nos voltarmos para Deus, pois sem a glória de Deus é impossível vivermos. Sem a glória de Deus é impossível viver. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, neste momento, Pai amado, pedimos perdão por nossas práticas. Pedimos perdão ao Pai, porque até aqui praticamos aquilo que não lhe agrada. Pedimos perdão, ó Pai, pelo mal, pela escuridão que deixamos entrar em nossa casa. Pedimos perdão, ó Pai amado, por termos até agora entristecido o teu Espírito, já que o Senhor nos diz lá em Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus. Perdoa-nos, ó Senhor, por errarmos constantemente e causarmos, ó Senhor, o afastamento de tua glória. Não queremos, ó Senhor, viver sem a tua glória. Reconhecemos, ó Pai amado, que sem a tua glória é impossível viver. Sem a tua presença é impossível viver. Por isso, ó Pai amado, neste momento, não vamos pedir nada além de pedirmos, ó Senhor, a tua presença. Não vamos pedir bênção alguma, Pai amado, porque as bênçãos vêm com a tua presença, meu Pai amado. As bênçãos, sabemos disso, as bênçãos vêm sobre nós quando somos cheios da tua presença. Então, neste momento, ó Pai, pedimos apenas que o Senhor nos envolva com a tua presença, da mesma forma, ó Pai amado, que aquele povo foi cheio com a tua presença após o apóstolo Pedro pregar a tua palavra. Terminamos agora, Senhor, de ouvir a tua palavra. O Senhor falou conosco, ouvimos a tua palavra, recebemos a tua palavra. Agora, meu Pai amado, queremos receber a tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, venha com teu Espírito sobre nós. Venha com tua graça sobre nós. Venha com tua unção sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Venha com a tua glória sobre nós, em nome de Jesus.